Mara já entrou aqui. Seja bem-vindo, Mara. Agora só estou esperando você mandar o convite aí que eu te aceito para nós fazermos a live de hoje. Andréia, seja bem-vinda. Camila, Carme Silva, Carmilva. Flores entrou. Nicole, seja bem-vinda. É isso daí, pessoal. Nós vamos fazer uma top de uma live hoje com a Mara. Nós vamos falar de espiritualidade, nós vamos falar, seja bem-vinda, vamos falar de espiritualidade, de Teta Healing, barra de Axis. Nós vamos falar do significado que você dá às coisas e à vida, tá bom? Estou aguardando aqui. A Carmilva mandou aqui uma solicitação para participar, mas não é a Carmilva, é S.A. aqui. Felicidade, Renato, você Carmilva. Felicidade também mandou. Deixa eu ver quem que vai aparecer aqui para mim, hein? Aqui, várias pessoas mandando para participar, mas é a Mara. Mara está chegando aí para nós começarmos. Andressa, seja bem-vinda. Pessoal, fique até o final que vocês terão... cheguei! Que vocês terão bastante conteúdo. E também nós disponibilizaremos mais conteúdo e tiraremos dúvidas de vocês lá no nosso Telegram. Então, fique até o final. Oi, Tami, seja bem-vinda. Que legal que você está aqui conosco. A live hoje vai, pelo jeito, Mara, vai pegar fogo aqui, hein? Com certeza! Esse é um assunto que principalmente está no nosso dia a dia. Exato. O significado que a gente dá às coisas, né? Isso. Então, vamos aproveitar para fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer no começo das lives. Okay. Como nós aqui, eu e a Mara, só nós falamos e vocês não, vocês só escrevem, e escrevam, tá? Então, o nosso comunicado com vocês é uma via de mão única. Para que se faça uma via de mão dupla, nós precisamos de duas ações de vocês. Primeira ação, clicar nos coraçõezinhos. Porque toda vez que vocês clicarem nos coraçõezinhos, vocês estão comunicando conosco que a live está muito boa. Que nós estamos falando coisas legais. Então a gente entende que está bom e a gente coloca mais conteúdo. Agora, uma outra ação, uma única ação. Clicar nesse aviãozinho aqui e já convidar os 10 primeiros contatos que você tem no seu Insta. Assim a gente chega a mais pessoas e mais pessoas irão se transformar com o conteúdo, tá bom? E eu já vou fazer minha parte aqui, ó, já vou clicar e já vou chamar 10 pessoas, hein? 1, 2, estou chamando. Faça o mesmo aí para que mais pessoas estejam aqui conosco. Olha, estou fazendo mais ideias já, ó. Estou fazendo tudo que está vindo aqui na minha frente. Já estou chamando. Para quê? Para que essa live encha de pessoas, não é verdade? Então, ó, enviado. Agora nós vamos começar. Mara, fique à vontade para se apresentar. Bom, para quem não me conhece, eu vejo que tem aí bastante gente que me conhece e eu estou muito feliz e grata ao Leandro por ter me dado esse presente de estar aqui com vocês e falar sobre um tema que é tão comum na nossa vida e que a gente não percebe o significado que a gente dá às coisas e que criam a nossa realidade. E junto nós vamos falar um pouquinho sobre os sabotadores. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho com várias ferramentas de expansão da consciência, como Theta Healing, barras de Axis, falando com entidades. Gente, é uma coisa que as pessoas morrem de medo quando falam entidades, espíritos, pessoas que já morreram. Deixa eu, antes de a gente entrar realmente no assunto, comentar uma coisa importante sobre isso. Você sabia que você é uma entidade? Só que você hoje é uma entidade com corpo. E todas as pessoas queridas que já se foram hoje são o quê? São entidades sem corpos. Mas entidade, gente, não é só isso. Entidade, existem as entidades de classe. O seu trabalho é uma entidade. Este celular no qual estamos nos comunicando é uma entidade. Quanta contribuição energética é você perceber isso também.
Eu sei que existe muita barreira, principalmente a nível religioso, sobre nós falarmos desse tema de entidades, energias. E eu até coloquei num recadinho uma pergunta. Se você não tivesse uma religião, se você não tivesse uma crença sobre quem é Deus, como você falaria com Deus? Quem é Deus para você? Fonte, universo, criador de tudo o que é. Em Theta Healing a gente usa muito essa expressão do criador de tudo o que é. Então, o que nós queremos hoje é expandir, abrir, sair de todos os rótulos do que é certo, errado, do que é bom, do que é mal, para você perceber o que você cria. E eu escolhi a gente começar por um tema que todo mundo hoje discute, se percebe, que é o quê? Fique em casa. Escreve aí. O que é para você se fica em casa? Gente, eu fiz até uma colinha, porque tem tanto conteúdo que eu quero falar para você. Bom, fique em casa. O que é casa para você? Bom, primeiro, para alguns é lugar de batalhas, onde as contas chegam, as brigas acontecem, os filhos te enlouquecem, a desorganização. Oi, Lu, uma personal organizer aqui, aparece em todos os momentos que tenta o quê? Encontrar algo. Uma pilha enorme de coisas no qual você diz, quando eu tiver tempo, eu juro que vou fazer. Eu estou cansado de sempre ser tudo eu, porque eu não consigo respirar. Para variar, será que alguém pode me ajudar? E aqui nós encontramos um sabotador. Na verdade, ele anda de mãozinha dada, né, gente? Que é a vítima e o controlador. E aí o Leandro pode falar um pouquinho mais por que eles andam juntos. Porque a vítima também, ele gosta de estar naquele lugar e ele também gosta de controlar. Porque você sabia que vítima é um controlador? Exato, né? Até porque não dá essa impressão, né, que vítima é um controlador. Mas peraí, eu sou vítima, eu sou controlador? O vítima, ele... Só para o pessoal entender o que o vítima faz, né, o sabotador, porque um sabotador, ele faz você não ter resultados, né? Na verdade, o sabotador não é você, é um impostor. Mas vamos lá. O vítima, ele está a todo momento em mártir. Ele fala assim, pô, só eu, só comigo que acontecem as coisas. E quantas vítimas, não vítimas, pessoas, sabotador, apareceram nessa crise, apareceram nesse momento, devem ter aparecido demais, né? Ah, porque o mundo vai acabar. Ah, porque o ano já acabou. Ah, porque eu não consigo fazer nada. Ah, porque não sei o quê. E aí, o que acontece? Aí você não domina, você é dominado. Então, traga isso para o seu consciente, porque se você não trouxe para o seu consciente, você vai trazer agora, porque você está ouvindo, você está vendo e você vai sentir. Quando você ouve, vê e sente, inevitavelmente, quando acontecer novamente, você vai lembrar desta live. Nossa, bem que eles falaram, eu estou reclamando, estou sendo vítima da circunstância. Saiba que não é você, é um sabotador. E aí que está o pulo do gato, né? Que quando você descobre que não é você, é o que não é você, aí tudo se encaixa. Você fala, pô, a vida inteira eu achei que eu era assim, agora tem gente falando que isso é um sabotador. Exatamente. São crenças limitantes, são coisas que colocaram na sua mente lá atrás. Né? E o controlador? O controlador, ele fala assim, não, eu delegar, por que eu vou delegar? Eu não consigo delegar, depois não vai fazer do meu jeito. Né? Ah, não, depois eu não vou conseguir deixar que a pessoa entregue do jeito dela. Ela vai se impor. E no fundinho, ela se impõe porque ela é vítima. Né? Ela acaba se pegando como vítima das circunstâncias. E ela fala que ela é controladora. Então, cuidado com esses tipos de sabotadores. Dá para fazer uma live só de sabotadores, né, Mara? Tem tanta coisa para falar. E olha, Leandro, uma coisa interessante sobre vítima
Alguém aqui já viu nas páginas de jornais, enfim, em qualquer matéria no qual a vítima teve sucesso? A vítima ou ela morre, ou a vítima ela é perseguida. A vítima sempre perde, e principalmente assim, gente, vítima é um lugar onde você cria barreiras e paralisação na sua vida. E eu quero falar uma coisa muito importante sobre abuso em relação a ser vítima. Porque eu atendo muitas pessoas que ficam naquele lugar do autoabusador. Gente, isso é muito louco. Você não tem ideia do quanto as pessoas se sabotam inconscientemente porque você sofreu uma dor. Você sofreu algo no qual você entrou naquele lugar do certo e errado, de que você foi violado algum direito que era seu sobre o seu corpo, sobre sua vida. E aí você fica perpetrando isso. O abusador, muitas vezes, ele já morreu. Muitas vezes ele não está mais no seu relacionamento. E você passa anos lembrando disso e se torturando, gente. Então, quando você toma consciência que tem um sabotador ali, dizendo para você que você tem que sofrer, dizendo para você, em algum lugar, ele está dizendo para você que você permitiu aquilo. Porque se você não tivesse essa sensação de culpa, dentro de Theta Healing, Leandro, a gente trabalha muito isso. Nós trabalhamos os 4 R's, né? Que é o ressentimento, revanche, rejeição e remorso. E dentro desses sentimentos vem a culpa, a raiva, o arrependimento. E aí a gente trabalha com Ho'oponopono, a gente trabalha com a gratidão. Mas não adianta nada se você trabalhar isso a nível mental, se lá dentro de você não sentir como verdade. Que é o que o Leandro vem falando. Quando você sente, ou seja, a nível mais profundo, no seu subconsciente, do que você está criando, você consegue começar a mudar essa realidade. É muito legal isso que você falou. Você trouxe uma coisa muito interessante que nós trazemos aqui nas lives. E é muito legal falar várias vezes, porque vai fixando. Toda vez que você chega... Tem gente que fala assim, vou mudar um pouco o contexto, fala assim, poxa, eu já li livros que falaram para mim, eu já fiz terapia, eu já fiz coaching, eu já fiz tudo que você imaginar, já assisti filme, e nada muda na minha vida. Por quê? Porque, meu amigo e minha amiga, o que você está pensando não é o que você está sentindo. Tem que estar alinhado. Pensa assim, ó, eu quero ou eu acredito muito que isso vai dar certo, mas lá no fundo, lá no seu sentimento, no coração, será que você está sentindo prazer e verdade nisso que você está falando ou pensando? Pare para analisar quanta incongruência tem no que você sente daquilo que você pensa. Quando você começar a pensar e sentir a mesma frequência, no mesmo caminho, no mesmo alinhamento, as coisas começam a acontecer. Então, preste atenção se você não está fazendo o contrário, né? De repente pensa positivo e sente negativo. Ou pensa negativo e sente positivo. Então, o inconsciente é o nosso sentimento. O pensamento é mais consciente. Então, uma sacada. Tenta fazer isso. E outra coisa que eu vou falar aqui para a Mara já voltar a falar. Me veio aqui na cabeça. Porque nós não planejamos nada aqui. Nós deixamos fluir. Por que fluir? Porque nós temos que soltar. Nós não temos que prender nada. Nós não temos que ficar preso a alguma coisa. Nós temos que soltar. Então, o que me veio aqui agora foi o seguinte. Meditação. Mara, muitas pessoas falam. Eu tinha muita dificuldade. Ó, o Douglas entrou aqui. O Douglas é meu parceiro da Lancer. E eu estou falando de meditação. Olá, Douglas. Bem na hora que ele entrou, eu falando de meditação, que é a parte dele. E eu não sabia meditar. Por quê? Porque eu achava que meditar tinha um processo, que eu tinha que sentar de um jeito, que eu tinha que eliminar pensamentos. Quando, na verdade, é deixar que os pensamentos venham, que eles vão embora. Você só precisa do silêncio. E você precisa sentir a sua respiração. Então, as pessoas negligenciam a meditação porque elas acham que está fazendo errado. Olha que perda. A pessoa desiste de progredir na meditação porque ela começa achando que está errado. Porque ela acha que está errado. Ela nunca aprendeu. Ela não aprendeu. Leandro,
Você falou uma coisa interessante que lembrei de uma metáfora que fala que assim, o mestre o discípulo tem um grande problema que ele não consegue meditar. Então o mestre diz, eu vou te levar para uma jornada e você vai aprender. Então leva ele para um mosteiro que fica no alto de uma montanha. E ele fala, você vai ficar aqui por uma semana meditando. Aí uma semana o mestre volta e fala para ele, então, você aprendeu a meditar? Ele fala, mestre, é impossível, meus pensamentos não param. Aí ele fala, então vem comigo. Aí ele sai do mosteiro e lá é alto, começa a ventar muito, ele fala assim, abre os seus braços. Ele fala, o que você sente? Ele fala, o vento. Ele fala, agora segura o vento com as mãos. Aí ele fala, é impossível. Ele falou, então deixa ele passar. E é mais ou menos isso, né? Os pensamentos, desde que eles passem. Porque o que você dá importância, ou seja, você importa para dentro de você, você começa a criar uma realidade. E falando sobre isso, tem uma coisa que, para mim, nós aprendemos lá atrás na escola, o que era corpo. E aí nós nos fixamos só na cabeça, a parte pensante. Gente, você é um corpo que pensa, que sente e que age. Então, se você precisa conectar, conversa com o seu corpo. Mais ou menos assim. Corpo, você quer saber algo a respeito de você. Você tem uma reunião para ir, mas você não está seguro aqui. Então, pode ser que o quê? Lá mentalmente, você se sente preparado. Mas pode ter uma crença invalidando você, porque lá atrás, quando você era criança, em algum momento você ouviu alguém dizer que você talvez não fosse bom o suficiente, e aquilo não é um pensamento, aquilo gerou um sentimento. E é interessante que eu estava até lendo num livro que do 0 aos 7 anos é onde a gente forma os nossos valores, as crenças que ficam realmente enraigadas. Na época dos jesuítas, diz que eles falavam para a família, me entregue seu filho até os 6 anos de idade e ele aprenderá a amar a Deus. Por quê? Porque até os 6 anos de idade, eles iam catequizar literalmente aquela mente e o que ficasse ali ia virar uma crença. Então, essa questão do meditar, você pode simplesmente começar a meditar, e tem alguém especial aqui que é especialista nisso, gente, caminhando, observando seus passos. Você percebendo o ar que entra e sai. Você pode usar um mantra. Você pode simplesmente observar uma parte do seu corpo. E é simples. E a gente pode fazer, por exemplo, vamos pegar esse assunto do fica em casa, por um minuto. Imagine que nas suas mãos agora, você tem uma cesta e que você vai colocar nessa cesta toda a pressão do seu dia, todos os seus pontos de vista que você tem comprado da política, que você tem comprado, que de repente é a China, que você pode morrer. E tem pessoas, gente, que acorda já contando quantas pessoas morreram e agradece por estar viva. Mas o sofrimento que ela passa para estar viva é maior do que estar vivo. Então põe lá a procrastinação, põe todos os seus medos, põe tudo aquilo que torna a sua vida pesada. E quanto você está disposto a liberar isso? Quanto você está disposto a simplesmente olhar isso como um pensamento para você? Porque toda vez que você pensa, imagine, quantos pensamentos nós temos no dia, se só o fato de pensar criasse uma realidade? O mundo já tinha acabado, né? Porque uma mulher, por exemplo, que é atraída, ela deseja logo que ele morra. Então imagine ele vir a esquina e atropela o carro e morre. Não é assim, gente. Então, aquilo que você pensa, ele começa a trazer para você o quê? Impressões. Mas aquilo que você sente em relação àquilo que você pensa é o que você reverbera. É aquilo que cria essa conexão que nós chamamos hoje em dia, que é o quê? Você atrai. A lei da atração em coaching, a gente aprende que você atrai mais do mesmo. O que é esse mais do mesmo? Mais do que você é. Não é, Leandro? Não é isso? Sim, exatamente. E tudo que você pensa, sente, tome cuidado com o que você pensa e sente, porque vem. Porque o universo, ele diz sempre sim. Então, se você arrisca ficar pensando, muita gente pensa em doenças, né?
Ah, porque eu tô doente. Ah, porque não sei o quê. Aí a pessoa ganha a doença, ela fala assim, eu não falei? Eu não falei que eu estava? É óbvio, você está pedindo. E aí, quando ela faz isso, Mara, ela faz bem feito. Por que ela faz bem feito? Porque ela pensa tão forte e sente tão forte que a coisa vem. Ao inverso, o inverso ela não é capaz, porque ela desacredita. Ela, ela, é, ela, é, ela é influenciada pela mente coletiva. Porque a mente coletiva ela vem com força do negativo. Né? O Covid é um exemplo muito claro disso. As pessoas estão morrendo de medo. Se o simples segredo é não ter medo, porque você está imune. Por que imune? Porque você está positiva. Você está pensando em positividade. Né? Então, o que eu aprendi nessa semana? Toda semana, todo dia a gente aprende algo. Essa semana eu aprendi assim, o professor Covid. Olha que interessante, porque ele está sendo um professor para mim. Eu estou falando por mim, não posso falar pelos outros. Mas por que está sendo um professor? Eu falei com o Douglas hoje. Meu Deus, eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho o que reclamar. E por quê? Aprendizado daqui, aprendizado dali. Estou ficando em casa, família, isso, aquilo. Eu dei um avanço no marketing digital, coisa que eu acho que eu demoraria uns 3 anos para fazer isso. Eu poderia olhar para o lado com a ótica negativa? Sim. Mas eu escolhi não olhar pelo lado negativo e sim pelo lado positivo. Mas eu não negligencio que tem uma tensão, que tem um vírus. Eu sei que tem, mas qual é o remédio? É eu ficar ali assistindo TV e ouvindo aquela porcaria, ouvindo todas aquelas coisas para que o meu corpo seja inundado de coisas ruins, porque por mais que você estude, por mais que a Mara, que é especialista, se ela começar a assistir, começar a ver, ela é ser humano igual você. Vai acontecer o quê? Vai entrar, só que ela, com o conhecimento que ela tem, ela vai conseguir expelir rápido. Mas ela pode deixar não entrar também. Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo, com o que você coloca dentro dele, a parte espiritual, principalmente, porque é ali que você vai dar o equilíbrio, ali que você vai fazer o alinhamento com o todo, né? Com o que a gente fala do universo, para você ter o canal aberto, você abrir o canal para receber insights. Então, eu acho muito legal esse tipo de assunto que nós estamos trazendo aqui, num momento como esse, e para que você também pratique, né? E lá no Telegram, de novo, lá no Telegram, para quem entrou agora, nós vamos deixar conteúdo gratuito lá, que você pode, um arquivo, ou alguma mensagem, algum áudio, algum vídeo. E no final aqui nós vamos colocar aqui para vocês o link, né? O qual é o endereço para você entrar. E a Mara a Mara já está lá, então você tira dúvidas. Nós vamos deixar o canal nosso aqui, o canal dela, o perfil dela para vocês seguirem, porque nós temos a mente abundante, né? Você segue os meus seguidores seguem os dela segue eu, segue a Lineser, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui por um propósito único, é transformar pessoas e transformar esta mente coletiva. Porque imagina, Mara, se todos nós nesse momento fizéssemos uma. Para alguns é oração, para outros é meditação, para outros é mente positiva. Num único momento, imagine a carga de energia que nós estaríamos emitindo, todo mundo junto. Esse é o poder da oração, é o poder da positividade. É porque, na verdade, quando você entra em oração, eu digo o seguinte, olha, há muito tempo atrás eu fiz uma viagem astral. E aí eu estava com o meu mestre lá no deserto, e aí eu olhei assim umas pirâmides, e ele falou para mim, seu corpo é seu templo, reverencie e chegará um dia aquele que o guardará. Gente, eu passei um ano esperando um homem incrível para minha vida, estava solteira ali, e eu imaginei, gente, que homem fantástico é esse? Aí até que um dia cai assim, literalmente, o pano e diz, o que te guarda é tua mente consciente. Porque o que é seu corpo, é seu templo? Gente, quando você se relaciona com alguém, seja a nível emocional, romântico, e lembre-se, eu quero falar uma coisa muito importante para você sobre energia. Quando você faz sexo com um homem, bom, eu sou maga também do fogo, eu sou da Albeia, iniciada,
E lá, por exemplo, na África, as mulheres aprendem desde cedo por que o papai e mamãe, por exemplo, é o ato sexual que mais traz energia entre o homem e a mulher. Porque, gente, você acopla as duas bocas e a energia circula. Então, como seria você perceber agora ser infinito? Que você carrega aí dentro de você toda a energia de todas as pessoas com quem você transou. Uau! Então, quer dizer que quando você vai para a cama, de repente, tem uma árvore de Natal acendendo um monte de luzinhas. É mais ou menos assim, gente. Então, quando você se conecta com uma pessoa, você tem que liberar essa pessoa de dentro de você. E às vezes você fala assim, eu não sei mais o que fazer para essa pessoa me esquecer, porque o tempo todo eu fico pensando nela. Será? Isso, gente, é conexão. É como esse celular aqui. Eu e o Leandro podemos passar horas falando. Se você não entrar, você não vai conectar. Então, a pessoa manda uma energia para você e você conecta e você recebe. E também, além da conexão, nós também temos aquela outra ainda, né, que manda um link para você. O que é mandar um link? Na Ubea, quando você aprende a energia do voodoo, das magias e tudo mais, existe uma coisa que chama mensageiro. Porque para aquela energia, aquela magia funcionar para aquela pessoa, você tem que avisar para ela. Olha, foi feito um voodoo para você. O que acontece naquele momento? Ela comprou a ideia. Ela abriu o campo, gente, ela recebeu. Então saiba que toda pessoa com quem você faz sexo, não é apenas o sexo porque você estava afim naquele momento. Não, você conectou com aquela pessoa. Você deu uma abertura para aquela pessoa entrar na sua energia. E energia é fonte de vida. Então, qual é o nível de vida que você está alimentando? E tem mais, gente. Tem pessoas que, por mais que sofram um abuso, ela às vezes percebe, ela permanece ali. Eu fiz um curso com Gasparetto, Leandro, muito interessante, chamado Vida e Consciência. Eu lembro que um dia ele falou assim, gente, o mundo vai acabar hoje. Vai acabar hoje. O que é que você pode fazer hoje, que é o último dia? Aí um começou, estouraria meu cartão de crédito, eu faria não sei o quê. Aí uma vira e fala assim, eu diria para o meu marido tudo que eu nunca disse para ele. Gente, ele sentou do lado dessa mulher e falou assim, Santa, você não me engana. O que é que você quer desse homem que você paga um preço tão alto? Ele levantou e falou assim, gente, alguém aqui gosta de comer pamonha? Aí eu. Ok, mas você comeria pamonha todo dia? Aí falou para ela, você está nessa situação porque você tem um ganho. O que é que você está ganhando? É você não quer olhar a sua vida, se você daria conta sozinha? É porque você não quer chegar para a família e dizer, eu não tenho mais um marido? Qual é a importância de ter uma pessoa que não importa o preço, você vai pagar? Então, a gente precisa entender quais são as contas que a gente está pagando. Qual é os juros que você está pagando pelas escolhas que você tem feito. Gente, quando você começa a se tornar 100% responsável por tudo, quando eu vi isso a primeira vez na minha formação de coach, eu fiquei indignada. Minha vida estava um caos. Eu, a vítima em pessoa, tendo que dizer que eu era responsável por todo o caos que estava na minha vida. Sabe a mágica que existe? Quando você é 100% responsável por você, pelo que acontece na sua vida, você começa a perceber que você também não é responsável por ninguém. O que você é contribuição na vida de alguém, se ela quiser. Concorda, Leandro? Exato, exatamente. Já dizia o Ponopono, né? O Ponopono, ele traz muito isso, de que você é responsável por tudo, porque tudo está aqui dentro de você. Então, se você não for responsável, ou melhor, o que você está aqui dentro, você mostra para as pessoas. Então, às vezes a pessoa vai dar amor como? Né? Falando em relacionamento que você trouxe, você vai dar amor como se você não tem o amor. E essa parte que você tocou do sexo é muito interessante, até porque pouquíssimo se fala nas lives, né? Eu não vi ninguém falando sobre isso. E o que é? Nesse momento, né, uma coisa, além disso que você falou, o inconsciente, ele se expõe muito.
ele está muito aguçado o inconsciente. Então, é o momento que você tem, por exemplo, quando você briga, você está brigado, tem gente que fala assim, né? Nossa, tô brigado, vou fazer sexo que agora melhora tudo. Não! Não é o momento, porque está aberto. Não é o momento. Primeiro você tem que conversar. Você tem que alinhar tudo, porque é perigoso. É perigoso. Então, são tabus que nós estamos trazendo aqui com cara e coragem, porque muita gente não tem de falar sobre esse assunto, que eu achei muito legal você trazer. Aprende as pessoas. Para muita gente é tabu. É muito desconhecimento sobre o assunto. Tá? Então, é legal essa parte, só pontuando a parte que você trouxe. Outra parte de legal que eu acho do inconsciente é que quando você vai dormir, para quem não sabe, tem gente aqui que sabe, porque eu acredito muito que os seguidores aqui são pessoas aqui que já seguem há um tempo, o inconsciente ele começa a abrir quando você vai dormir. E ele vai dar... e vai fechando o consciente. Porque nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos com o consciente aberto e o inconsciente mais fechadinho. Tá? Quando você dorme, o momento do sono, né, que você fechou os olhos e acorda, é o momento que o inconsciente está trabalhando ativamente. Então, por isso que é legal você meditar esse horário, é legal você ler um livro, é legal você colocar uma intenção, como, por exemplo, já aconteceu com você de você ter o relógio para despertar 6 horas da manhã e quando está dormindo, você faz um teste. Fala assim, nossa, eu tenho que acordar 6 horas da manhã, eu tenho que acordar 6 horas da manhã, tenho que acordar 6 horas da manhã, porque eu tenho que fazer isso, isso, isso. E você acorda 5h59 antes do relógio despertar? Por que será? Já aconteceu? Acontece, por quê? Não é mágica. É ciência. É porque o inconsciente trabalhou o tempo inteiro ali para você. Então, sabendo disso, escolha, filtre o que você vai colocar no seu inconsciente, ele abrindo antes de dormir. Que isso vai fazer muito sentido no outro dia. Até para que as pessoas tenham decisões difíceis e conversas difíceis no outro dia, isso vai servir, porque quando você acordar, você vai ter a impressão de que as coisas estão vindo para você. As respostas estão vindo. A conversa fica muito mais fácil. A decisão vem. Não é mágica? Não é mágica. É truque? Não é truque. É você experienciar. Experiencie. Dê a oportunidade para você fazer esses testes. Eu acho muito interessante esse tipo de assunto. Tá ficando muito legal, né Mara? Não, e tem uma coisa muito interessante que no Theta Healing a gente aprende que o quê? Theta Healing é justamente esse estado hipnótico que até a gente vive enquanto criança, que a gente vai absorvendo tudo, por isso que se fala que é a fase que você absorve. E eu amo muito o Theta Healing, que Theta Healing nós funcionamos a partir do quê? De 4 níveis de crença, gente. Nós temos a crença primária, que quando você está lá dentro da barriga da sua mãe, seria muito chocante para você, por exemplo, eu falar que você, 1/3 de tudo que você é, de tudo que você faz, é seu pai, 1/3 é sua mãe e 1/3 é você. Eu digo o seguinte, quem conhece aquele termo Deus, Pai, Mãe, Filho em um? Então Deus, através de um pai e uma mãe, ou seja, um óvulo, um espermatozoide, formaram um corpo, uma carne. E você imagina que você entrou numa casa mobiliada, que você não tem direito a tirar nada que está lá. Você vai ocupar enquanto você estiver morando ali, tá? Então, muito do que você funciona já vem ali, ó, registrado no seu DNA. Não estou entrando nem no nível da ciência, mas eu estou colocando a sua informação de árvore genealógica. Quantas vezes alguém olha e fala, nossa, fulano anda igualzinho o avô. Nossa, ela parece com não sei quem. Isso, gente, a gente herda. E às vezes a gente se choca se alguém fala que você parece com a sua mãe ou com o seu pai, e é um aspecto que você não gosta de olhar na imagem. Mas lembre-se que até lá na sua infância, você, a nível, no seu inconsciente, você observava e aprendia. Enquanto seu nível consciente, você estava aprendendo o quê? A se locomover, o que é perigoso, o que não é, a pegar as coisas, a sentir.
mas o seu subconsciente já estava gravando tudo que você estava o quê? Sentindo. E a nível mais profundo, eu já atendi pessoas que durante a experiência que ela vinha com crenças e até com bloqueios na vida adulta, estava numa fase lá enquanto ele estava sendo gerado. E eu vou contar aqui, que é muito interessante. Eu tive uma cliente, porque a gente fica, né, Leandro, o tempo todo procurando assim, aquela chave. Em que em um determinado momento ela falou para mim assim, olha, eu não me importo de ser gordinha, não me incomoda, eu até gosto, mas eu não suporto que olhem para minha barriga. Opa, parou tudo. E aí nós fomos em Teta procurar qual era a experiência. E, gente, é muito louco, mas as pessoas, elas, quando chegam nesse momento de ir lá para o útero da mãe, elas entram naquela sensação de que eu não fui amada, não fui aceita, porque vem uma sensação, às vezes, de rigidez, vem uma sensação às vezes até a mulher, quando ela está naquele período de que os hormônios estão ali e que ela fica irritada e a criança está recebendo toda essa informação. Então é legal até para quem está aí, que está grávida ou quem é o papai, dizer para aquela criança que está tudo bem, que as coisas estão acontecendo, é aqui fora. E ela achou que não era amada e começou a entrar em desespero, etc e tal. Eu falei, não, não é seu, vamos mais a fundo nisso, perceba isso. E aí, o que aconteceu ali? E aí, o que aconteceu ali? Ela se viu simplesmente o quê? Não era dela. E ela depois foi secar com a mãe dela, depois ela foi experimentar a sensação do quê? Que quando a mãe dela engravidou, ela já tinha um bebê. Então, ela pelos costumes da família das pessoas, ela ficou pensando, nossa, se as pessoas verem que eu estou grávida de novo, vão começar a me julgar, vão começar a falar sobre mim. Então ela queria proteger e ao mesmo tempo esconder. E aí, olha que interessante, ela passou a infância inteira amarrando alguma coisa para ninguém ver. E ela validou com a mãe o que estava acontecendo. E aí a gente pôde o quê? Em Teta Healing, a gente faz download, a gente limpa a crença, a gente traz novos sentimentos de segurança, de etc e tal. Gente, isso é muito lindo. E isso é muito gratificante. Gente linda. Nossa, isso que você trouxe, Mara, me fez lembrar do treinamento que nós temos, que a gente faz exatamente isso. Não usamos o Theta Healing, mas nós usamos o rebirthing, que a gente fala, que é o renascimento. Nós voltamos lá no útero, coloca todo mundo deitado no chão, e nós fazemos uma hipnose. Nós falamos com a pessoa, tem música. O que mais ajuda nisso é a respiração circular. Ela faz a respiração circular e o que vai acontecendo? Ela vai oxigenando o cérebro dela a ponto de que o inconsciente vai abrindo, enquanto ela está com o consciente. Aí que legal, conscientemente ela vê o inconsciente. É uma coisa muito legal. Aí ela começa a ter acesso aos vários momentos da vida dela, segunda infância, primeira infância, útero. Tem gente que o canal é tão aberto que ela consegue até escutar as batidas do coração da mãe dentro do útero. E isso é muito bonito, porque a pessoa começa a já ficar numa posição de feto. Ela fica na posição do feto e a mão dela já começa a contrair, ela já vai entortando a mão igual criança. E ela vai dando significado aos fatos que na ocasião ela deu um significado negativo. Uma rejeição, né? Ela acontece ainda quando o bebê, por exemplo, o bebê está no berço e a mãe vai no banheiro. Se a criança acorda e não vê a mãe, ela pode, não que ela vai, ela pode dar um significado de que foi um abandono da mãe. E inconscientemente, depois lá na frente, ela tem um problema, um trauma que ela não consegue vender, que ela não consegue subir num palco, que ela não consegue receber um não, ela não consegue dar um não. Então, isso tem como, através dessas ferramentas interessantíssimas e com profissionais muito gabaritados, muito sérios,
você consegue voltar naquele momento, porque o fato é o mesmo, ele está ali, não muda. O que muda é o significado que você deu. Então, isso É. acontece. E quando a gente vê isso acontecendo e a pessoa acordando para uma nova vida, que ela renasce, literalmente. Sim. E a gente fala, nasceu! E dá aquele grito, junto com uma música estrondosa, que é muito bonita, e a pessoa começa a gritar, aquele grito primal, né? Aquele grito primal que faz ela levantar e falar assim, eu posso, eu quero e eu consigo. Eu sou uma nova pessoa. E não tem preço tudo isso. Então é muito bonito. Isso é muito lindo. E tem outro, isso aí me lembra um pouquinho. Eu acho que um buscador experimenta de tudo um pouco. Eu já experimentei, por exemplo, a ayahuasca. Então, em casa, cada um teve uma experiência diferente. Gente, eu peguei um trem pro inferno. Verdade. Foi uma coisa meio cabalística. Eu só tinha 7 homens e eu de mulher. E eu lembro que tinha uma hora que, a primeira, eu não senti nada e todo mundo viajando. Eu falei, gente, isso não funciona. Quando eu tomei o segundo, bom, aí meu mundo desabou. E aí eu tinha uma hora que eu estava ali, foi feito com um xamã mesmo, e eu estava ali na hora chorando assim, no desespero, um frio. E aí a pessoa falava, calma, calma. E ele falava assim, não, ela está sentindo o frio da alma, ela tem que sentir até que isso se esgote. E aí foi uma viagem muito louca. E a minha mãe, linda, ela se sentiu um passarinho, ela se sentiu feliz, ela se sentiu numa grande viagem. A minha irmã não sentiu nada. Então, a experiência da gente em relação às mesmas coisas são completamente diferentes. E isso é que é legal, que a gente começa a perceber que o certo e errado do significado que a gente dá para as coisas não tem sentido. Porque isso são pontos de vista. Gente, eu gosto muito na Access que usa muito um termo na vulnerabilidade. O quanto você está disposto a ser vulnerável na sua vida e baixar suas barreiras para receber a crítica, para você receber o julgamento. Porque quando você baixa a sua barreira, você recebe o bom e o mal, mas tem uma vantagem. Quando você se autoconhece e você reconhece até que às vezes aquilo que aquela pessoa está falando é verdade, sim. Às vezes as mães falam assim, eu critico meu filho, mas ai de quem venha falar dele, não é? Então, quando você baixa a barreira, você está disposto a receber a crítica, o julgamento, mas você também está disposto a escolher o que serve para você. E Sim, aí você sai do lugar do medo, né? sim, você trouxe um assunto muito interessante. O Douglas está falando aí. Eu e o Douglas, nós experimentamos há um mês, mais ou menos, um mês e meio atrás, o ayahuasca. Ah, E interessante. aí nós tomamos, ele foi primeiro, depois no outro dia, na outra vez fui eu. A primeira vez, né, são 2 doses, a dose inicial e a dose da segunda dose. Depois da segunda dose, veio aquela força. Eu brincava com meus dedos, né? A minha mão mexia sozinha, entrava na música. E para deixar claro aqui, pessoal, não é alucinógeno, não é droga, não é nada disso, tá bom? É uma coisa dos índios, esse pó misturado com uma outra planta que traz uma coisa espiritual, uma coisa muito, muito legal. Você transcende, né? Você vai para a quarta dimensão e tudo mais. Aí na segunda vez, eu tomei, deu lá todo aquele incômodo no estômago, porque você está buscando a limpeza, né? Aí eu para soltar mais, porque eu não conseguia limpar, eu fui tomar o rapé. Aí eu pacotei de vez, aí eu caí pro chão, aí eu não aguentei. Nossa, o rapé. Olha, oi, Andressa, linda. Não, você não perde a sua memória. O que você fica é como se você estivesse destravando aquele crítico, né? Aquele crítico que diz o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Porque a gente tem muitas crenças, não é? Imagina se eu perco o controle, o que eu posso fazer nesse lugar. Então, Exato. é o autocontrole falando ali, se você perder exatamente isso, o que vai ser de você? E se não for nada disso, gente? Mas isso é uma escolha, né? É a experiência de cada um, que é muito interessante. E outra coisa que eu quero falar sobre essa questão das experiências é sobre o receber. Nós não fomos treinados a receber, gente. Nós fomos treinados a agradecer toda vez que você recebe. E quando você recebe alguma coisa, a sensação é que você acabou de criar uma dívida com aquela pessoa. Sabe? Alguém te dá alguma coisa
É muito interessante. Alguém te dá alguma coisa e você começa a falar assim, olha, o que você precisar de mim, estou à disposição. Ué, então você não recebeu. Você não se sentiu merecedora de receber. Como seria você perceber que quando você recebe algo, é um presente que alguém está te dando porque quer te dar alguma coisa. E quando se você se sente devedor, você acabou de sair da energia da abundância, gente. Porque a abundância inclui o receber, mas nós não aprendemos a receber. Quando você é criança, aprendemos o quê? A sempre nos limitar. A minha mãe conta, que é muito interessante, que quando eu ainda era de colo, eu podia estar com uma bolacha, um pedacinho de bolacha. Se alguém chegasse, automaticamente eu oferecia, porque eu já trazia a sensação da abundância, que eu não sabia de onde vinha aquela bolacha, mas eu sabia que em algum lugar tinha mais, né? Sim. E aí a gente fica nesse lugar que é difícil. Uma vez eu com uma pessoa, uma coach, a gente treinando o receber. Então, ela se sentia assim, na obrigação. Então, sabe aquela coisa? Alguém te fez uma gentileza e você fica pensando, nossa, como que eu posso agradecer essa pessoa? E aí você fica procurando um jeito de recompensar, gente. Você vai recompensar, você está dizendo, eu não mereço que você me dê alguma coisa. Então, da próxima vez que alguém te der alguma coisa, sinta-se merecedora e apenas diga, obrigada. Resista à tentação de dizer, quando você precisar de mim, o que eu posso fazer por você. Olha, não precisava. Gente, não precisava é o caos, não é, Leandro? Sim, nós temos eu lembrei de uma dinâmica que nós fazemos que se chama feedback positivo. O que é o feedback positivo? É o treino que nós fazemos, a pessoa chega para outra e fala assim, você é capaz. A pessoa só fala assim, eu sou. Por quê? Porque às vezes a mãe, por exemplo, chega para a filha e fala assim, nossa, como você está linda hoje. Ao invés dela receber esse elogio, ela fala assim, não, são seus olhos. Não é verdade? Ela não recebe, ela tem dificuldade em receber. Ela acha que alguém vai pensar que ela é tipo mesquinha, tipo assim, nossa, exibida, Snob. snob. Ai, gente, pensa, olha que delícia. Se isso é ser snob, como seria você esnobar? Às vezes você fica horas para arrumar um cabelo, para arrumar uma unha, para arrumar e tal. E aí você chega num lugar e alguém fala, nossa, como você está linda. Fala, não, não foi nada, não fiz nada. Não é? Tem que falar que eu E aí sou. e aí você tem seu parceiro e simplesmente o seu parceiro não repara em você, mas repara nas outras, não é? E uma Sim. vez eu estava no trabalho, e aí o pessoal lá discutindo os homens, e eu não suportei, eu tive que entrar. Aí um falando assim, meu, você viu a roupa de fulana? Você viu não sei o quê? Aí eu falei, nossa, que interessante, o que será que os outros homens estão dizendo sobre a sua garota, sua mulher agora, que você não olha? Aí eu, o que que é isso? Não sei o quê. E aí, então, começou a criticar a mulher, né? Gente, eu não aguento mais, porque eu não sei para que eu casei, eu não sei para que eu me comprometi. Aí eu olhei e falei, nossa, vocês são tão perfeitos criticando a mulher, por que que vocês não ficam juntos? Então, a gente tem esse hábito de criticar para se valorizar. E Exatamente. eu... e aí é, Simone, não é? E aí eu vou dizer uma coisa muito interessante para você. Quando você começa a criticar muito, ou quando alguém critica muito você, como seria você perceber que essa pessoa só está colocando você do tamanho que ela é? Porque se ela tiver que alcançar você, fica muito alto. Como seria você perceber que quando alguém, de alguma maneira, está insultando você, é que ela está tentando deixar você do tamanho do que ela é? E outra coisa muito legal que a Axis a gente tem, que a gente é um trunfo aí, é interessante ponto de vista. Gente, isso acaba com tanta briga, com tanto conflito, porque simplesmente alguém começa a dizer ao contrário a você. Como seria você perceber que contribuição essa pessoa é, te mostrando um ponto de vista diferente sobre a mesma coisa? Interessante ponto de vista. Quando você diz assim, nossa, interessante ponto de vista que você está falando para mim.
Você está validando aquela pessoa, você está dizendo para ela, eu escutei o que você me falou, eu entendi o que você me falou. Mas você em nenhum momento está dizendo assim, ó, olha, eu vou parar de pensar como eu estou pensando, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo para fazer o que você está fazendo. Você só disse que você também entende que ela tem um ponto de vista diferente de você e que você, tudo bem, você acolhe isso. Porque a gente lá em criança, a gente aprendeu que o quê? Eu preciso sempre ter razão. Eu preciso sempre estar certo. Porque quem está errado, o quê? Leva um castigo, não é? É, Quantas vezes você ficou de castigo por estar errado? e o que está acabando com a sociedade é o fato das pessoas quererem colocar a sua verdade em jogo, né? E uma coisa legal aqui que você trouxe também é a parte da empatia, do que a pessoa está pensando, não necessariamente é o que você pensa, porque o seu mapa é um, o mapa dela é outro. Então, um exercício muito legal que dá para ser feito é você pegar uma discussão que acabou de acontecer, dar um tempinho, depois você vai fazer um exercício. Que exercício? Primeiro exercício, primeira coisa que tem que fazer, qual é o meu ponto de vista na situação? Escreve o ponto de vista. Leandro, ponto de vista, 2 pontos. Vai lá e escreve. Agora você vai fazer o exercício do quê? Qual é o ponto de vista do outro da discussão? Você escreve ponto de vista do outro lá. Aí você faz um terceiro momento. Qual é o ponto de vista olhando de cima? Você sai da cena, olha os 2 pontos de vista escrito e dá o ponto de vista de quem está fora. É muito, Uhum. é muito legal esse exercício, porque traz a clareza, né? Traz a clareza do todo e fala, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Muito acontece com isso. Você vai lá, pede desculpa, a outra pessoa pede desculpa, você menciona para ela os 3 pontos. É muito interessante. Então, às vezes, as pessoas brigam porque ela insiste, que nem pegar um quadrado, né, um cubo, pintar de vermelho de um lado e pintar de azul do outro. A pessoa desse lado vai insistir que é vermelho e você vai insistir que é azul. Aí até que um deles fala assim, vem aqui um pouquinho do meu lado para você ver a cor. A pessoa vai lá e fala, verdade, você tem razão. Deixa eu ver o seu também. Aí ele vai do outro lado e fala, nossa, não é que você também tem razão? Logo, É. não tem certo e errado, é ponto de vista, né? É aí que entram os quê? Os nossos julgamentos. Isso a CNV, que é a comunicação não violenta, ela fala muito sobre os acordos. Então, como seria você simplesmente fazer um acordo entre você e o outro? E sabe uma coisa também muito interessante do julgamento? É que quando a gente se torna especialista em alguma coisa, você esquece que você começou como não sabendo. E aí você começa a se tornar um cobrador daquela pessoa que você espera que ela tenha um tempo que você às vezes não está dando para ela. E no relacionamento, geralmente a gente se relaciona com a nossa expectativa, a gente projeta no outro, sabe aquela coisa assim? É muito comum você dizer assim, eu quero encontrar alguém que me faça feliz. Ai, gente, se você, quando a gente faz a busca da alma gêmea, o exercício, geralmente a pessoa vai colocar toda a lista dela do que ela quer encontrar no outro. Mas você é essa pessoa tão interessante que essa pessoa que tem todos esses atributos estaria disposta a se relacionar com você, sendo tudo isso. E outra coisa também muito interessante, quando eu fiz a formação das magias sagradas com Rubens Saraceni, ele sempre falava o seguinte, gente, você sempre vai ter que estar fazendo limpeza, se cuidando, porque lembre-se que o nosso campo áurico, ele é formado de pontos que você nem tem a visão para você perceber. Um furinho que tiver ali, entra uma energia que contamina esse campo. Então, é a mesma coisa. Dentro de um relacionamento, quando você tira a sua expectativa, você consegue entender por que que você fala. Quando a gente namorava, você não era assim. Era assim, mas você não queria ver porque a expectativa que você queria atender e transformar o outro. Gente, pior ainda é quando você diz, não, eu tenho certeza que quando casar vai mudar. O que muda? A sua cobrança fica maior e a relação fica mais tensa. Os acordos, eles são tão importantes, eles são tão gratificantes, como seria você realmente acordar com a pessoa
o que é que cada um está disposto a entregar, o que é que o outro não abre mão. Eu tenho uma amiga que está aí, linda, pô, uma vez ela falou uma coisa para mim de uma vivência que ela fez, que talvez ela nem lembre mais. Ela falou o seguinte: você tem que eleger 3 coisas da qual você não abriria mão num relacionamento, num trabalho, em qualquer coisa da sua vida. E cada vez que você tiver que viver uma experiência, você pergunta: se eu fizer essa escolha, vou ter que abrir mão do que é importante para mim? E se eu abrir mão disso, o quanto vai ser contribuição que eu vou receber? Porque às vezes a gente espera que o outro nos compense por aquilo que a gente está entregando. Mas a entrega é sua, porque você quer alguma coisa ali daquela pessoa. Então, ao invés de como seria você simplesmente você entregar, porque o que é a gratidão, gente? A gratidão é eu entregar o amor incondicional, porque eu não vou esperar nada em troca. Porque se for troca, já deixou de ser uma entrega, não é? É uma troca só. Claro que os relacionamentos são feitos de trocas. Aí tem gente que fala assim: eu quero aprender o que eu tenho que fazer para que a pessoa mude. Nada! Porque você não vai mudar o outro agora. Você pode se tornar uma pessoa interessante a partir do momento que você começa a se amar, a partir do momento que você começa a se perceber, se conhecer, e aí sim, aquela pessoa vai começar a falar assim: nossa, ela está mudando. Nossa, ele está mudando. Será? O que eu vou fazer para acompanhar aquela pessoa? Porque aí você sai daquele jogo, né? Da recompensa, e você começa a perceber que você que está criando aquilo. Você não tem mais a codependência. Tudo é contribuição. Percebe, né, Leandro? Que às vezes as pessoas elas entram no sofrimento, principalmente sabotadores, né? Exatamente. E você tocou num assunto muito legal que dá para nós fazermos outra live. Porque nós estamos aqui com 4 minutos para acabar. Então nós temos Sim. aí assuntos. Então nós vamos fazer uma outra live. Né? Nem falei com a Mara, tá? Falando agora aqui ao vivo. Nós vamos fazer uma outra live. Aí nós podemos fazer, se você quiser, a gente conversa direitinho, a Lioncer, a gente faz uma outra live, o Douglas, que também é da Lioncer, faz a outra. Sim. E a gente vai fazendo.